meu querido ouvinte, está começando mais um DealerCast. Nos siga nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, e também acompanhe nossas lives toda sexta-feira às 8h07. Isso, o horário é quebrado porque é o marketing que a gente tem aí, diz que tem que ser assim. Eu não entendo, mas é o que a gente segue. Acompanhe nossas lives, nosso rolê aleatório, sempre com dicas, reflexões, indagações sobre a vida humana e principalmente sobre negócio, empreendedorismo e educação. Este aqui é o nosso projeto, nosso cantinho da internet, onde nós falamos sobre empreendedorismo, negócios e damos dicas para você estudar melhor. E eu estou acompanhado com meu maravilhoso e querido amigo Liliano Fernandes. Liliano, se apresente. Tudo bem? Estamos de volta ao nosso podcast, onde tudo se iniciou. É muito legal fazer esse programa aqui, nosso cantinho da alegria, que a gente fala sobre tudo que vem na nossa cabeça aí. Muito legal. Hoje nós vamos falar aí sobre execução de ideias, né, Kevin? Comenta mais. Exatamente. Há muitos anos atrás, um sábio disse, que agora eu não vou lembrar o nome dele, é um sábio que eu já esqueci, que uma ideia é 99% transpiração e 1% inspiração. É o cara que criou a lâmpada. Eu esqueci, é o Roosevelt. É alguém dos Estados Unidos. Mas esse conceito de que uma ideia é muito mais uma transpiração do que inspiração, é o que nos traz hoje, porque para nós é muito real. E a gente vai explicar para você como executar então as suas ideias, como tirar aquela sua ideia maluca do papel e fazer com que ela funcione na vida real. E eu tenho certeza que vários de vocês devem ter lá suas listas de projetos, querem escrever um livro, querem fazer uma viagem, querem criar um supercomputador para destruir a Terra. Sim, existem pessoas desse nível. E, né, não conseguem tirar isso do papel. Se bem que o Google já está quase conseguindo, né, fazer inteligência artificial para matar a gente. E por isso que a gente está aqui hoje, então, para te ajudar a fazer isso. Não a matar todo mundo, mas a tirar as ideias do papel. Liliano, pode continuar aí. Isso aí é o inventor da Foi lâmpada, engraçadão, né? o Thomas Edison, né? Acho que foi ele que falou isso aí. Ele inclusive falava também que ele não tinha encontrado não tinha inventado uma lâmpada, ele tinha encontrado 999 ideias, né, ruins, né, até ele achar a lâmpada. Exato. A ideia, tirar do papel, acho que é a parte mais difícil, né, ideias todo mundo tem, como diria aí, todo mundo tá cheio de ideias, cheio de coisa na cabeça. Muitas vezes, acho que todo mundo já passou por isso, você tá assistindo a TV, sei lá, na internet, em algum lugar, você vê que alguém executou uma ideia lá, lançou um novo programa, e você pensa, puta, eu já tive essa ideia, eu já pensei nisso, né? E você fica assim, mas você só ter a ideia, você só ter o pensamento do que fazer, vamos supor, é a primeira parte do processo, é fácil, vamos dizer assim. O difícil mesmo é você colocar aquilo em prática, fazer funcionar e fazer render, né? Que é a diferença aí da inovação também. Podemos falar um pouquinho mais para frente, hein? Diferença da ideia e da inovação. Acho que é isso aí, né? E aqui a gente vai dar um passo a passo para sair da cabeça e botar para executar. É isso aí, né? Exatamente. Então, existe um gap, né, entre a sua ideia na sua cabeça e a ideia na vida real já montada. Muitas vezes você já deve ter visto várias ideias que você falou, cara, é super simples, como que eu não pensei nisso? Mas quando você vai ver o processo, passo a passo, você vê que não é tão fácil assim para fazer aquela mesma ideia. Bom, a gente vai começar então discutindo sobre o que é uma ideia, né? Então, o que é uma ideia? Para mim, ideia é um conceito abstrato de imaginação, onde você não tem uma limitação, né? Quando a gente fala sobre imaginação, a gente fala sobre algo ilimitado. Então você não tem uma limitação dentro da sua ideia, onde você pode criar qualquer coisa para um fim definido. Liliana, não sei se você acha o mesmo que eu queria que você desse a sua opinião sobre o que você acredita que é uma Hum. ideia ou não. A ideia tem muito a ver com a imaginação, né? É você imaginar algo, né, na sua cabeça ali. Tudo começa com uma ideia, né? Que nem, por exemplo, vamos para algo mais prático, assim. Vai construir uma casa, por exemplo, o engenheiro vai construir uma casa. Antes dele começar a construir, ele tem que ter a ideia na cabeça dele. Antes até dele desenhar a planta, né? Ele tem que ter uma ideia, ele tem que ter uma noção, visualizar na mente dele como é aquela construção, né? É mais ou menos isso com os negócios também. Se você tem ideia de montar um restaurante, antes
você alugar o ponto, comprar o fogão, contratar um cozinheiro, você tem que ter uma ideia na sua cabeça de como você imagina mais ou menos como vai ser aquele restaurante. Acho que isso que é a ideia, é a questão da imaginação. E essa imaginação, como você falou, ela é ilimitada. Você pode imaginar um restaurante flutuante no mar, né? Você pode imaginar um restaurante, sei lá, de ponta cabeça, um restaurante sem cozinheiro, um restaurante, sei lá, qualquer coisa você pode imaginar, tendo a ideia, né? Na hora de colocar no papel, de executar, a gente vai falar passo a passo, que você vai ver que existem limitações e você tem que ajustar a ideia e ela vai ser implantada não exatamente como aquela ideia original, né? Acho que é isso que é a ideia para mim. Exatamente. Então, como vocês podem ver, a ideia ela está ligada à sua imaginação, né? Então, ligada àquilo que você acredita. Normalmente, a ideia ela é usada para resolver algum tipo de problema, né? Então, cria-se coisas para resolver outras coisas. E só que ideias, normalmente, elas têm um processo para que elas sejam geradas. É, já várias pessoas já devem ter passado por isso. Normalmente, naquele momento da corrida, naquele momento do ócio, né, o famoso ócio criativo, que surge então aquela ideia maravilhosa, né, na sua cabeça e precisa então de um processo para que essa ideia seja registrada e depois passada para frente. Dentro dessa questão das ideias, quando a gente está numa empresa, normalmente, o seu chefe, o meu, ou se você for o chefe, você pede então lá para a galera, vamos ter ideias para resolver um determinado problema. Só que muitas das boas ideias acabam morrendo. Exatamente. Então, normalmente, a ideia que é executada pode não ser a melhor ideia que foi criada. E a gente vai falar um pouco mais sobre essa morte das ideias. Por que que, então, ideias boas morrem? Liliano, você tem alguma ideia de por que boas ideias morrem? Olha, uma das causas dessa morte, eu acredito que seja a questão não é do preconceito, mas é do julgamento já de imediato da ideia, né? Você começa, que nem você falou, senta em um grupo de equipes e você fala lá, deem ideias aqui. Primeiramente, às vezes as ideias nem vêm à tona porque a pessoa pode ter um medo ali até de jogar, né, a ideia, porque ele pensa assim, minha ideia deve ser estúpida, né, minha ideia deve ser ruim, né? Se você tem esse julgamento que sua ideia é ruim, antes mesmo de colocar ali na mesa, ela já morre ali, né, porque ela nem vem à tona. E outras vêm à tona, a pessoa dá lá, e ali às vezes as outras pessoas do lado já olham meio assim, não, isso aí não vai dar. Não tem dinheiro para isso. Não dá certo. A gente já tentou isso aí e não funcionou. Sabe? Antes mesmo de expandir a ideia, né? Então ela já morre ali vamos supor, no início, assim, no estralo ela já morre. Esse é um dos motivos, acho que deve ter outros, né? Sim, mas é interessante de você notar porque é um dos motivos mais importantes, né? Então, preconceito com a ideia antes mesmo dela ser concebida, né? Então, no processo inicial da ideia, quando você diz alguma coisa, as pessoas já vêm com várias limitações nelas e você acaba então descartando essa ideia. O outro motivo que normalmente as ideias morrem é porque normalmente as pessoas não têm comprometimento suficiente para levar a ideia até o final. Então, como a gente falou, às vezes é mais simples ter a ideia do que a execução. E aí, quando você começa a executar aquela ideia, junto com essa execução, vem a vida real. E o que é a vida real? É filhos, é família, é cansaço, é a rotina normal que todo mundo tem. E alinhado a essa rotina normal que todo mundo tem, uma ideia inovadora, normalmente quando ela é inovadora, ela gasta muita energia, né, muito recurso mental e também recursos monetários. Então acaba que no meio desse processo você não consegue aguentar a pressão e acaba então desistindo no meio e abandonando essa ideia, certo? Então, esse também é um dos grandes motivos que boas ideias morrem, porque falta consistência e constância na execução dessas ideias. Um terceiro motivo de por que as ideias morrem, e esse também é um outro motivo bem interessante, é porque assim, vamos dizer que então você passou da parte do preconceito, você passou da parte da constância, você é um cara que pega as coisas e leva até uma pessoa, né, que pega as coisas e leva até o final. Porém, você não consegue motivar a sua equipe para fazer junto com você. E aí, aquela falta de motivação da sua equipe acaba arrastando a ideia e você vai vendo que
não tem mais por que realizar essa ideia. Porque os recursos que você depende das outras pessoas não são suficientes para que você coloque essa ideia para frente. Então, o terceiro motivo de por que as ideias morrem são uma motivação, tá? Interessante, né, dentro desse contexto de que ideias morrem, porque, como a gente falou, às vezes, então, as melhores ideias não são as ideias que realmente são implantadas. Porque muitas vezes essas ideias elas são passadas pela conveniência de superar tudo isso que a gente já falou. Mas, além disso, para que você saiba como escolher, então, uma boa ideia, você precisa ter um método. Porque se não é toda ideia que é boa, e toda ideia que é ruim, então, como que eu vou saber tirar a melhor ideia das ideias ruins? É por isso, então, que a gente trouxe aqui uma forma de você identificar a melhor ideia dentre as várias ideias que você tem. Eliano, queria que você abrisse esse tópico aí para a galera, da primeira forma aí que a gente tem para começar a ter ideias, né? Uhum. Uma das formas, né? Existem várias. A gente utiliza uma variação do brainstorming, né? O brainstorming é aquela. Você reúne várias pessoas ali e chuva de ideias, né? Que é a tradução aí de brainstorming. Você vai jogando as ideias. Só que para não acontecer aquilo que eu falei lá no início, que é o julgamento antecipado, ou as ideias já morrerem ali antes de nascer, você tem que ter um certo acordo com as pessoas que estão participando dessa reunião, de que nesse primeiro momento ninguém vai julgar as ideias, sabe? Ninguém vai descartar, entendeu? Qualquer ideia que venha, por mais absurda que seja, por mais estúpida, por mais maluquice que seja, ela vai ser estudada e deixar um clima livre, assim, para as pessoas perderem o medo de se passarem, aquele é o cara das ideias malucas, as ideias dessa pessoa nunca vai para frente, né? Então você tem que ter esse ambiente também muito livre, né, das pessoas ali que estão se reunindo, para todo mundo ter essa liberdade de que não será julgada, de que não será, né, olhada torta, assim, como o cara das ideias malucas. Pode falar aí. Só um adendo que o Liliano falou que é muito interessante. Uma forma de você fazer essa questão de ser liberdade, né, das pessoas, é você então separar folhas de papéis para essas pessoas. Nossa, folha de papéis foi muito bom. Uhum, Separar folhas, né, para essas uhum, pessoas uhum, e dentro delas elas não colocarem um nome, simplesmente a ideia. E exato. depois você juntar essas folhas, embaralhar essas folhas e você lê as ideias em voz alta, sem saber quem que é o dono daquela ideia. Isso É aí. uma forma muito interessante de você estimular esse não preconceito da ideia, né? Uhum. Mas pode continuar, Lilian. Não, isso mesmo. Eu fiz isso uma vez, participei de uma reunião assim. A gente fez com um post-it, né? A gente fez post-it, distribuiu post-it pra galera e falou, ó, coloque aí. Você vai fazendo post-it e vai colocando ali, né? Depois vai lá para um cesto, mistura lá e alguém vai lendo as ideias, né? Então isso você abre, né? Você abre, quando você tira isso, essa tua lembrança é muito interessante. Quando você tira esse julgamento de a pessoa, né, levantar a mão e falar, você já dá uma liberdade para muitas pessoas, que muita gente tem esse medo, né? Tem que levantar a mão e dar uma ideia. Quando você dá um papel ali para escrever e anonimamente colocar lá, você já ganha, né, muitos passos aí. Uma das coisas também que aí você tem que treinar a sua equipe é a questão aí vem a questão do ego, né? É de ser dono da ideia, né? Porque isso aí ganha essa timidez das pessoas, mas você perde um pouco, as pessoas às vezes têm muito ego, né? Da pessoa quer dar ideia, ela quer ser dona da ideia e quer ser reconhecida por isso. Então, você tem que ter um treinamento muito grande para as pessoas entenderem que quem ganha é a equipe, né? Todo mundo vai dar uma ideia ali e a ideia que surgir não é uma ideia de uma pessoa, é uma ideia que surgiu, a gente vai falar aqui da execução, então essa ideia vai ser lapidada, ela vai ser construída, então a equipe toda vai participar, não só da de quem deu a ideia, né? Tipo, o cara que não é um gênio o cara que deu a ideia, mas sim a equipe conseguir lapidar aquela ideia e fazer ela se tornar algo concreto, né? Porque só uma ideia genial também não, a gente já falou aqui que não significa muito, né? Mas passando para o segundo passo, né? Então, você expande, dá ideias, várias ideias, e depois que você reúne todas essas ideias, que o Kevin falou, num papel, aí sim você começa a separar as ideias, né, viáveis das que têm um empecilho muito grande, por exemplo, questão geralmente é de dinheiro, né?
Ah, essa ideia aqui é legal, é genial, mas a gente precisa de um investimento milionário. Então, essa ideia, vamos deixá-la aqui, não vamos descartar, mas vamos colocá-la no cantinho aqui para um futuro próximo. E separando aquelas que podem já ser implantadas imediatamente, que trarão resolução para o problema. Acho que continua Sim, daí, Kevin. exatamente. Como o Liliano disse, então vamos pensar aqui num peneirão, né? Então a gente está peneirando essas ideias dentro de um funil. Então a primeira etapa a gente já fez, que foi reunir o maior número de ideias sem uma limitação, independente de que seja, e jogou isso para uma segunda camada, né? Essa segunda camada, então, é a camada onde a gente começa a ver a viabilidade do espaço físico mesmo. Então, para dar um exemplo, né? Uh, a gente está pensando num produto, a gente está pensando em um carro. Vamos pensar num carro. Existem carros elétricos e existem carros a combustão, mas ainda não existe nenhum carro que voa. Então, essa ideia do carro voador, por mais interessante que ela seja, ela ainda não é viável, porque existem alguns recursos que você ainda não consegue disponibilizar para fazer isso. E eles não são financeiros, são recursos realmente naturais que a gente ainda não consegue fazer algo que mantenha a propulsão de um carro para que ele voe. Então, nessa sequência, essa ideia, por exemplo, ela seria parcialmente ou totalmente descartada. Neste processo, você que está tendo a ideia, você equipe, né, que está ali construindo essas ideias, vocês precisam então serem mais advogado do diabo? Não, né? Seriam mais racionais, então, né? Então, no primeiro um período de liberdade e no segundo vocês vêm e realmente começa a podar essas ideias com pensamentos mais racionais possíveis, tá? Não é uma questão de ser mal com a ideia, é uma questão de realmente qualificar o que é melhor. Dessa forma vocês conseguem dispensar as piores ideias e focar naquela que realmente é mais importante. E aí a gente chega na nossa terceira camada da ideia. Então a gente pensou na ideia, a gente viu que ela tem uma certa viabilidade, e agora a gente está na terceira camada, que é principalmente escolher qual as ideias que vai ser feita, mas como vai ser feita. E este é o processo onde a equipe então se reúne e começa a dar possíveis caminhos para desenvolver aquela ideia. E dessa forma, então, você começa a traçar dentro dessa equipe caminhos que você pode seguir, vários desses caminhos que você pode seguir. E o mais interessante nesse período é combinar as ideias. Porque às vezes uma ideia por si só, entre as melhores, né, que sobrou, não é muito boa sozinha, mas se você pegar duas ideias e transformá-la em uma ideia, pode ser que funcione. Então, esse também é um período que vocês precisam ser mais. Em cima vocês foram mais racionais, né? Mas aqui vocês precisam ser um pouco mais inventivos e críticos ao mesmo tempo, né? Porque é um processo ali onde você realmente vai colocar a ideia no chão, né? Então, vai colocá-la quase que em prática. Porque depois disso, da ideia escolhida, vocês vão realmente seguir aqueles passos. Então não pode ser algo muito longe da realidade, né? Tem que ser algo próximo da realidade. Porque como a equipe vai seguir aqueles passos, não dá para fazer algo que seja muito distante dos recursos que a sua equipe tem. Lembrando que toda equipe tem recursos finitos, né? Então, de dinheiro, de tempo, questão geográfica. Então, tudo isso tem que ser levado em conta, porque a partir do momento que vocês vão fazer o plano de execução, tudo isso tem que estar dentro dessa ideia. Liliano, o que você acha dessa fase 3 aí? A fase 3 é a hora de trazer para o mundo real, né? O mundo real. Exato, cara. E você descreveu. O Traga mundo um Oscar, pessoal. real, ele tem limitações, né? A gente pode citar até o Dealer's Cast aqui, né? Nosso exemplo. Que quando a gente tem várias ideias, muitas das nossas ideias não vão para o ar, né? Elas ficam ali. Muitas vezes. Não quer dizer que elas não sejam não sejam boas, mas elas não são viáveis nesse momento. Elas estão ali seguradinha, sei lá, daqui a alguns anos, daqui a um tempo, a gente pode colocá-las em prática. E a gente tem muito isso, a gente ter o pé no chão, que nem, por exemplo, aí você está ouvindo nosso podcast, você pode estar ouvindo, às vezes, um cachorro latir aqui, uma moto passar ali, mas são problemas que a gente pode entregar hoje para vocês. Se a gente ficasse nessa, a nossa ideia original, que era uma ideia super, não, vamos, né, que a gente já falou, vamos ter um estúdio, vamos fazer um vídeo com roteirizado, vamos alugar figurino, vamos fazer tudo isso. Se a gente esperasse a gente ter todos esses recursos, a gente não teria nada, né, ainda, teria só a ideia.
Então a gente precisa, vem a ideia do executar, né? Você ser mais executador até do que idealista. Você precisa executar aquilo que você tem condições, é trazer para o mundo real. Você tem uma ideia lá muito boa, mas no mundo real, agora, o que você pode fazer agora, hoje, nesse momento? E até o nome do livro que você citou, né, Kevin? Como que é? A ideia é boa e agora? Ideia boa e agora. Então é agora, é já. Então acho que é isso, é mundo real. Pode falar. Antes da gente continuar, eu peço para que você, querido ouvinte, curta, compartilhe, comente sobre o nosso podcast, dê sugestões sobre o que você quer ouvir aqui também. E quanto mais você compartilhar esse nosso cantinho aqui, mais pessoas a gente vai conseguir trazer para o lado bom da força, né, o lado intelectual da força, e discutir sobre esses temas malucos que a gente sempre traz aqui, porque a nossa ideia é colocar sempre aquela pulguinha atrás da orelha, aquele conhecimento a mais que pode fazer toda a diferença na sua vida profissional e também na sua vida pessoal. Então a gente pede muito o apoio de vocês para fazer esse projeto realmente andar, né, para fazer esse projeto voar, certo? Já agradecendo vocês que estão aqui conosco. Então assim, galera, chegamos lá no ponto. Temos a ideia. Lindo, maravilhoso. E agora, o que a gente faz com essa ideia? Abraça ela e guarda num potinho? Coloca ela na gaveta? Não. Né? Famoso plano de negócios. Fizemos o plano de negócios. Lindo, cheio de cores. Né? Clientes chaves e não sei o quê. Colocamos na gaveta? Não. Vamos executá-lo. E como é que executa? E agora? Como é que executa? Essa é a parte mais difícil da coisa, né? Posso começar? É um plano? Claro. Amanda? Não, primeiro de tudo, para executar, você tem que reduzir a sua ideia que é o famoso MVP, né? Ou MPV em português, que é mínimo produto viável. Você reduzir a sua ideia no mínimo possível, né? Você tem uma ideia de um produto, como você falou, mas qual que é o mínimo? O que você consegue fazer para você realmente testar aquele produto, né? Que é a famosa, muitas empresas aí fazem aquela amostra grátis, né? Colocam lá para testar no mercado e fazem lá um Sim. produto, um lote específico, uma coisa assim. No nosso negócio, você está começando agora, se você não é uma multinacional, né? É você, que nem citar o Dealer's Cast de novo, é o nosso primeiro podcast, que a gente gravou através do Skype, com 2 celulares, sem microfone, sem nada, né? Nossa casa, e fizemos um mínimo produto viável e colocamos no ar. Demos um nome e colocamos no ar. Para ver se existem pessoas que querem comprar aquela nossa ideia, né? Porque às vezes a sua ideia pode ser super boa, mas ninguém quer comprar. Aí, infelizmente, não funciona. Então, é isso que é o primeiro passo: é você diminuir no mínimo produto viável e colocar. Aí vem os outros passos que pode explicar melhor aí, que você manja mais do assunto. Lembrando que o mínimo produto viável tem um outro nome bonitão também, chamado protótipo. Então, Protótipo. quando estão falando de protótipo, é o mínimo produto viável, né? Além do mínimo produto viável, a segunda qualidade que você vai precisar para começar, então, a executar a sua ideia é num negócio chamado organização. Tá? Então, você primeiro vai ter que organizar essa sua ideia em alguns conceitos. O primeiro conceito são tópicos de ação. Tópicos de ação, como eu já. Né, na frase você já pensa, bom, ação. Então é algo que precisa de movimento, certo? São as tarefas que vão levar você a resolver aqueles problemas, entende? Então aqui, todas aquelas coisas que possam parecer. Tudo aquilo que não vai ter um verbo, fazer, comer, realizar, né? Tudo isso que não vai ter, você exclui. Então você vai pegar todos os verbos de ação, que seria confeccionar um orçamento, realizar tal coisa, né? E dessa forma, com esses tópicos de ação, você então vai começar a visualizar a sua ideia e os caminhos que você pode seguir, certo? Liliano, sobre tópicos de ação, você tem algo a acrescentar? Você já viu isso em algum projeto? Você Aqui acha que é vem. fácil fazer isso? Fácil. É simples, né? É simples, não é muito fácil, mas é simples. Aqui vem aquela questão do execução, né? Que nem aqui citar o podcast de novo. Que vem aquela questão: gravar podcast, escrever roteiro, né? Essas coisas.
E numa empresa é aqueles passos iniciais, né? Que vem lá, talvez, como que gravar não, se inscrever, né, na questão fiscal, por exemplo, lá, criar um CNPJ, registrar marca, que vem aqueles passos assim iniciais que a ação de colocar um produto no mercado, né? Como que contratar fornecedor, essas coisas assim. Exatamente. Então você precisa organizar esses tópicos de ação, tá? E dentro dessa estrutura, você precisa então começar a identificar as pessoas que vão realizar as tarefas. Lembrando que realizar tarefas para as pessoas tem que ser feito como um compromisso, certo? Meu querido amigo, o que você acha? Assim, tem uma técnica para fazer a galera se comprometer com as tarefas? Como é que é? Técnica é você dar nome aos bois, né? É você chamar as pessoas e falar assim, ó, você, Kevin Juliano, vai vai contratar o fornecedor de impressoras, né, X lá. Então, te dei Uhum. aquela, te joga uma responsabilidade na sua mão, né? Porque quando você é um chefe, assim, líder, e você deixa isso meio aberto, assim, ó, preciso de alguém que contrate impressoras. Cara, geralmente, tipo, sempre um, né? Você tem uma equipe de 5 pessoas, um vai achar que é responsável do outro. Então fica naquela, né? Um joga na mão do outro e um joga na mão do outro, o outro joga na mão do um, e acaba ninguém fazendo, né? Chega no final, você nem tem como cobrar, né? Como é que você vai cobrar? Ô, por que ninguém fez isso? Ah, mas não era minha função, não era minha. Então acho que a primeira técnica, vamos dizer assim, você dá nome aos bois, separar assim, separe você numa plataforma que você use, né? A gente aqui que é por causa do Trello, né? A gente usa no Trello ali, colocamos lá o que eu vou fazer, o que você vai fazer. E separar mesmo, ó, você vai fazer isso, você aquilo, e delegar as funções de acordo com a capacidade de cada um também, né? Você deve conhecer o que cada membro da equipe, né, consegue fazer, né? Então, após então a gente dar o nome aos bois, né? A gente então colocar as pessoas certas nos lugares certos para trabalhar, nós precisamos de um negócio chamado follow-up, ou feedback, ou retorno, você escolhe. E este retorno, ele precisa ser documentado. Então aqui vem a parte mais do líder da ideia, que precisa ter um pouco de pulso e, né, organização para ajudar e auxiliar os seus comandados em todos os retornos que lhe dão. Então, assim, o Liliano é o meu chefe. Eu sou, né, subordinado dele, e ele me dá uma tarefa. Quando eu fizer essa tarefa, eu vou retornar para ele algo que é interessante, que ele precisa notar. E ele vai processar essa tarefa e vai me dar uma nova tarefa, até que sejam cumpridas todas as tarefas e o nosso produto, a nossa ideia esteja feita. É um processo e ele tem essa sinergia, né? Então, de ter, se você tem o input, tem o processo, tem a saída, e essa saída vira o input novamente, até você chegar até o final. Legal. E o que acontece nesse processo? O encarregado, né, das ideias, ele precisa então documentar isso. Por que ele precisa documentar? Para ele ter então, primeiro, uma progressão de tempo de como essa ideia está saindo. Normalmente as ideias têm tempo para ser executadas, né? Não é uma coisa tipo, vamos começar hoje e quando terminar, terminou. Não, é 1 ano para fazer, 6 meses, 3 meses para fazer. Então ele consegue, dentro dessas coisas, documentar e principalmente filtrar o que realmente é mais importante, mais interessante dentro dessa ideia e reorganizar a sua equipe de forma de não gastar energia à toa. Tá? Então, por isso que é tão importante esse retorno da equipe com o encarregado e do encarregado com o subordinado. Dessa forma, você mantendo essa sinergia, você consegue avançar as etapas dentro do seu processo de criação de ideia. Então, assim, dentro dessa organização de ideias, a gente já disse aqui que você precisa, primeiramente, né, uma organização dos tópicos de ação. Depois disso, você precisa, desses tópicos de ação, você precisa ir lá e dar os nomes aos bois, as pessoas que vão realizar aquelas tarefas. E, por último, você precisa de coordenar e controlar, principalmente, os aspectos desses processos, certo? Dentro de volta e retorno, para que eles continuem se retroalimentando e gerando, assim,
novas ideias. No meio desse caminho, pode surgir novas ideias? Pode. A ideia pode ficar diferente? Pode. Isso tem problema? Não. Desde que a ideia tenha valor, é importante que você foque sempre na entrega de valor da ideia. Então, modificar uma ideia, não, às vezes não é algo que seja de todo ruim. E principalmente, dentro desse processo, não tenha medo de matar a sua ideia, né? Eu não digo matar, eu gosto de dizer o termo evoluir a sua ideia, caso seja necessário. O que pode acontecer, porque quando você está trabalhando na sua ideia, você vai vendo que não é da forma que você imaginou, ou você vai vendo outras barreiras que existem ali para que ela seja feita. Mas dentro disso é importante que você tenha essa visão, e isso a sua equipe vai trazer para você, do que pode funcionar e do que não pode funcionar. E essa que é a importância de você então ter um olhar grande sobre a sua equipe, um olhar acolhedor dela, porque aí você consegue realmente pegar os melhores insights e trabalhar para que esses insights juntos gerem o resultado que você espera. Então, a partir deste processo, a gente chega e se caminha aqui para o último e também não muito, né, para o último, mas também não tão menos importante que os outros, aspectos que é a motivação. Porque, então, assim, nós vamos falar sobre... Pode falar, Liliana. Só antes de você passar para esse outro passo aí, queria dar uma complementada na questão do feedback ali. Na verdade, Legal, legal, manda aí. é que você está falando ali é de planejamento, né? A gente está planejando a execução daquela ideia. E exatamente isso que você falou, é exatamente você ter uma parte do seu planejamento flexível, né? Para você exatamente ir alterando o seu planejamento. Quando as pessoas a gente fala em planejar, as pessoas pensam que, então eu vou planejar e vai dar tudo certo até o final, né? Tipo, e não é essa a ideia. A gente já falou exatamente para você colocar o mínimo produto viável, exatamente para você ter problemas durante esse processo, né? Por isso você está colocando o protótipo em campo. Exatamente para acontecer os problemas, para você realmente alterar o seu plano, né? A gente às vezes pensa que, eu já planejei, então tem que acontecer tudo como eu planejei, né? E você vem os problemas e você, sei lá, descarta, bota lá, não. Você realmente coloca aquele plano em campo para exatamente esperar os problemas, né? E quando vem os problemas, você tem que alterar o teu plano, óbvio, né? Não adianta você manter o teu plano fixo e vir os problemas, você ignorar e você deixar de lado. Não, os problemas vêm exatamente para você ir ajustando a rota e chegar lá no plano e às vezes o final do plano não acontece nada do que você planejou, né? Vem todo diferente, você mudou a ideia, você pensava um produto e terminou com outro. Exatamente para isso que você planeja, para você poder alterar. Você faz um plano que não possa ser alterado, né? Isso não é planejamento, é outra coisa. Só isso. Não, legal, legal. Excelente seu comentário sobre a flexibilidade, né? Tira aquele mito de que o planejamento é algo perfeito que não é mutável, né? Uhum. Isso, todo mundo que trabalha com planejamento sabe que o planejamento é mais uma visualização do que você quer, mas não necessariamente que ele vai acontecer. E Exato. quanto mais próximo acontecer do que você planejou, é porque você planejou bem, mas não necessariamente que tem que ser todas as vezes assim. E queria que você falasse então, sobre a questão da motivação, por que é tão importante ter essa questão da motivação, né? Uhum. A motivação aí vem a questão que eles falou do líder de novo, né? Você como líder da equipe. A gente fala em líder, né? Porque a gente sempre fala em muitas pessoas num projeto, né? Eu acho que isso é muito difícil você criar um projeto, executar e fazer tudo sozinho. Mesmo que você seja uma pessoa só na sua empresa, você vai precisar de um fornecedor, você vai precisar de um contador, vai precisar de alguém, algum prestador de serviço, alguma coisa vai estar trabalhando junto naquele projeto. É impossível você fazer tudo sozinho, né? Então, e você precisa manter as pessoas motivadas para a coisa andar no mesmo caminho, né? Quando fala o líder, é aquele cara que, né, como é que se diz? Ele aponta o destino, né? Por exemplo, tem questão, citar um exemplo só para clarear mais as ideias. Você está vamos supor que você está liderando uma equipe numa floresta para derrubar árvore, sabe? As pessoas estão lá derrubando a árvore para fazer uma estrada, né? O líder não é aquele cara que, né, sobe em cima de uma árvore e olha lá na frente e fala: "Ô, pessoal, a gente está indo pro lado errado, né? A estrada é para cá."
entendeu? Aí você realinha a rota e mostra o outro lado, entendeu? Isso que é a liderança. Então, e você tem que mostrar para todo mundo, você sabe aonde todo mundo chegar, e mostrar esse caminho, ó, o caminho é para lá. Então você tem que manter as pessoas sabendo qual é esse caminho, sabendo por que que vocês estão fazendo aquilo, e sabendo aonde todo mundo, aonde aquele projeto vai chegar, né? O caminho é lá no final. Todo mundo aí, você tá. Sua tarefa hoje é imprimir, tirar xerox de 10 folhas. Isso ajuda a gente a chegar lá naquele final. Então acho que é manter todo mundo alinhado no mesmo caminho. Acho que senão, imagine se joga as pessoas numa floresta e cada uma começa a cortar a árvore, né, pro lado que quiser. Vai chegar no final, vai estar cada um para um lado e não vai ter saído estrada nenhuma. Você vai ter derrubado muitas árvores sem ter feito a estrada, que era o objetivo final. É por aí. Exatamente. E eu não consigo acrescentar nada melhor do que o que você disse. Então, na verdade, é exatamente o que você disse, né? Motivação é isso, é colocar a galera na mesma, a gente pode dizer, colocar as engrenagens no mesmo funcionamento, né? Na mesma Isso. rotação, certo? Então, assim, pessoal, com essas etapas que eu vou rapidinho aqui elencar para vocês novamente, você consegue, então, de forma prática, né? Pegar a sua ideia e colocar ela, tirar ela do papel. Isso é um processo simples? Não, não é um processo simples. É mais fácil você ouvir o nosso podcast e entender o conceito, mas esse conceito ele não é tão fácil assim de ser colocado em prática, principalmente porque ele depende de mais pessoas, né? Porque normalmente quando a gente está falando sobre ideias, principalmente grandes ideias, a gente até já comentou isso, você vai depender de algumas outras pessoas. Então, assim, o que a gente quer dizer é que esse é um método prático, mas ele requer tentativas, treinamento. Quanto mais vezes você for fazendo e utilizando essas ferramentas que a gente te deu, mais sucesso você vai obter, como qualquer outra habilidade que você possa ter na sua vida. E quais são essas ferramentas? Primeiro, então, é você saber identificar uma boa ideia, utilizando o que a gente né, chamou de bateria de ideias ali, que envolve o brainstorm, que envolve aquele funilzinho de ver qual é, né, utilizar então um pouco mais da seriedade, depois utilizar um pouco mais o pé no chão para ver o que é viável, transformar isso no MVP, né, então no produto menor produto viável, né? E depois disso, para executar, fazer a questão da organização, né? Com os pontos de ação, né? Então, os pontos de ação, os follow-ups e também dar o nome aos bois, colocar o pessoal para trabalhar de forma pessoal em cada tarefa. E por último, e não menos importante, motivação. Então, trabalhar sempre esse lado da sua liderança, onde motiva o seu empregado, o seu ajudante, o seu amigo, né? Seu colaborador que está junto com você, a fazer mais e pensando no bem da ideia, de como aquilo seria interessante colocar aquilo no mundo, né? Porque mais interessante do que ideias na sua cabeça são ideias que realmente funcionam, né? Porque um gênio sem organização e criatividade para colocar uma ideia para funcionar, ele é apenas um homem cheio de ideias que não vai a lugar nenhum. Agora, um cara um pouco organizado, mas que tem um pouquinho de. Não, um cara muito organizado, mas que tem um pouquinho de criatividade, ele vai conseguir realizar, nem que sejam as pequenas ideias dele. E aí ele vai conseguir ter muito mais sucesso que o tal dito gênio. Porque ideias só são sucesso quando elas realmente funcionam, né? Existem várias pessoas por aí que são extremamente criativas e não constroem nada. Então, pense mais em executar e menos em ter o projeto ideal para fazer. Certo, Liliano? Isso aí, meu amigo. Fechou com chave de ouro e eu acho que resumiu bem o programa de hoje. Programa bem legal aí para colocar as nossas ideias no papel, né? Digo aí para você ouvinte, né? Todo mundo tem ideia, você com certeza deve ter milhares delas na sua cabeça, mas o que diferencia é exatamente aqueles que conseguem tirá-las da cabeça, não só pôr no papel, como pôr no mundo real, né? Tirá-las do papel também, tirar da cabeça, pôr no papel, e tirar do papel e construir, né? Colocar no mundo real. Acho que é isso aí. Isso que é a mágica do mundo. Bom, temos dicas culturais para expandir a mente do nosso ouvinte aí, não? Primeira Expandir. dica cultural que não dá para faltar é a ideia boa e agora do Scott Belansky, que é um livro muito bom,
que vai falar um pouco mais sobre o que a gente falou aqui, dar uma aprofundada em alguns outros conceitos, e vai te ajudar, então, a ter mais insights sobre ter ideias. Outra coisa que também pode ajudar, Liliano sabe bem, curso de criatividade, né, Liliano? Boa parte do que eu expus aqui vem do Murilo Gun, né, que tem um curso de criatividade muito bom, onde ele estrutura bem nessa parte de você conseguir estruturar as ideias, e ele não vai não só é um curso que vai só da imaginação. A gente acha que criativo é que nem você falou, né, o cara que tem boas ideias e não sei o quê, mas ele não vai só disso, ele parte disso, né, ele tem muito um background de como você expandir o seu olhar, né, para vir boas ideias, mas ele vai também na execução, né, como você tirá-las, partir para a execução. Reaprendizagem educativa, não sei se tem, não sei quando você está ouvindo esse podcast, né, mas pesquisa no Google aí, reaprendizagem criativa, que você encontrará lá, fazer matrícula, insights e uma coisa sobre Murilo Gun. Ele tem um canal no YouTube também, né, que tem algumas Tem. O Murilo Gun tá em todo lugar. Tem podcast também, tem YouTube, tem Instagram, em todo lugar. Legal. Lembrando também, galera, que caso vocês queiram, vocês podem ir lá no nosso Instagram, curtir a nossa página, ver lá o nosso conteúdo que a gente faz lá, e principalmente assistir as nossas lives que estão lá gravadas, ou acompanhar a nossa live de sexta-feira. E a última live que a gente fez foi do Walt Disney, né, do Walt Disney, falando então sobre o filme do Walt Disney, né, do Walt Disney, onde mostra ele se tornando, né, o grande empresário que ele foi, né, em relação à criação de desenho, e como que foi então a sua jornada até a sua ascensão no topo. E também é outro cara que é muito, muito criativo, então acho que vale a pena vocês ir lá e ver a nossa discussão sobre esse filme, né, o Walt antes do Mickey. Isso. É mesmo, Liliano? Beleza. Bom, agradecer aí o pessoal, né, muito obrigado por terem chegado até o final, ter ouvido esse programa até o final. Se gostou, compartilhe com o seu amigo, aquele cara lá que também é meio maluco igual você e gosta dessas ideias loucas aí, manda pra ele. Curta, compartilhe, clica no sininho, né, assine o feed no podcast, faz e todas essas coisas aí que vocês já estarão ajudando nosso projeto a seguir em frente, sair do MVP e virar uma multiplataforma, né, Tiago? Essa é a nossa ideia. Essa é a nossa ideia final, vamos chegar lá um dia, passo a passo, um passo de cada vez. Beleza? Então, até mais, fiquem com Deus e até o próximo programa.